Imagine receber um mapa detalhado para um tesouro, mas antes de chegar lá, você precisa passar por testes que determinarão se você realmente merece o prêmio. Foi exatamente isso que Deus fez com Israel em Êxodo 23. Você está prestes a descobrir por que Deus deu instruções específicas antes de entregar a terra prometida. O significado oculto por trás das 3 festas obrigatórias que todo israelita devia cumprir. Como essas leis de 3.400 anos atrás podem transformar sua vida hoje. E a promessa mais surpreendente que Deus fez no final deste capítulo. Se você quer entender como Deus prepara o caminho antes da bênção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos descobrir juntos os segredos de Êxodo 23. Precisamos começar com uma verdade chocante. Israel acabara de sair de 400 anos de escravidão no Egito. 400 anos. Para você ter uma ideia, isso é mais tempo do que existe o Brasil como nação independente. Durante todo esse período, os israelitas não tinham sistema judicial próprio, não tinham leis, não tinham estrutura social, eram apenas escravos cumprindo ordens. E então, Deus faz algo revolucionário. Ele não apenas os liberta fisicamente, mas começa a construir neles uma mentalidade completamente nova. As primeiras palavras de Êxodo 23 são sobre justiça, mas não qualquer tipo de justiça. É uma justiça que vai na contramão de tudo que existia na época. Deus diz algo que deve ter soado absurdo para aquele povo. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Pense comigo, eles tinham acabado de sair de uma cultura onde a opinião do faraó era lei absoluta, onde a maioria sempre determinava o que era certo ou errado, e Deus vem e fala, não, a verdade não é determinada pela maioria. A palavra hebraica usada aqui para justiça é mishpat, que aparece 421 vezes na Bíblia. Mas não é apenas sobre aplicar punições. Mishpat significa restaurar a ordem, colocar as coisas no lugar certo, fazer com que cada pessoa tenha o que é seu por direito. E olha que interessante, Deus estabelece princípios de proteção aos mais vulneráveis que eram completamente revolucionários para a época. Órfãos, viúvas e estrangeiros recebiam proteção especial. Isso pode parecer normal para nós hoje, mas 3.400 anos atrás, essa era uma inovação social radical. A maioria das culturas antigas via os vulneráveis como peso morto. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Quando Deus diz, se vires o jumento do teu inimigo caído debaixo da sua carga, não passarás adiante, certamente o ajudarás. Ele está estabelecendo um princípio que vai além da justiça humana. É sobre compaixão que transcende relacionamentos pessoais. E aplicando isso aos nossos dias, quantas vezes você já se deixou levar pela opinião da maioria nas redes sociais? Quantas vezes você viu algo que sabia que estava errado, mas não falou nada porque todo mundo estava fazendo? Deus estava preparando Israel para ser diferente, para ser uma nação que buscasse a verdade, não a popularidade. Mas essas leis de justiça eram apenas o primeiro passo, porque Deus estava preparando algo muito maior para Israel. E o próximo mandamento revela um segredo sobre prosperidade que poucos conhecem. O que Deus fala em seguida deve ter parecido loucura econômica total. Ele institui o ano sabático. A cada 7 anos, a terra deveria descansar completamente. Imaginem vocês, um povo que acabara de sair da escravidão, onde cada dia sem trabalhar significava punição, ouvindo que deveriam parar de plantar por um ano inteiro a cada 7 anos. Mas aqui está o que é fascinante. A ciência moderna comprovou que Deus estava certo. Pesquisas recentes mostram que solo em pousio que descansa por um ano produz até 40% mais nos anos seguintes.
O que parecia loucura econômica era, na verdade, sabedoria agrícola 3.400 anos à frente do seu tempo. E não era só sobre agricultura. Durante o ano sabático, os pobres podiam colher livremente das plantações selvagens que crescessem. Era um sistema de assistência social integrado ao descanso da terra. Genial, não é? Enquanto outras nações da época exploravam suas terras até exaurir completamente o solo, transformando regiões férteis em desertos, Israel aprendia sustentabilidade. Eles aprendiam que produtividade real vem do equilíbrio, não da exploração constante. Descobertas arqueológicas recentes confirmam que Israel realmente praticou o ano sabático. Foram encontradas evidências em escavações que mostram períodos regulares onde a agricultura parava completamente, exatamente descrito na Bíblia. Mas vamos ao que isso significa para nós hoje. Quantos de nós vivemos no modo de exploração constante? Trabalhamos sem parar, achando que produtividade é sinônimo de atividade incessante. Deus estava ensinando um princípio revolucionário. Descanso estratégico não é preguiça, é sabedoria. Há pessoas que têm medo de tirar férias porque acham que vão perder oportunidades. Há empresários que nunca param porque acham que o negócio vai quebrar. Há estudantes que estudam 24 horas por dia achando que vão aprender mais. O ano sabático nos ensina que há momentos onde parar é a coisa mais produtiva que podemos fazer. Deus estava preparando Israel para entender que Ele é o verdadeiro provedor, que confiar nele inclui confiar nos seus métodos, mesmo quando eles parecem contra-intuitivos. Mas Deus não parou por aí. Ele estabeleceu 3 encontros obrigatórios durante o ano, e o que acontecia nessas festas vai mudar sua perspectiva sobre comunidade e propósito. Agora chegamos a uma das partes mais belas de Êxodo 23. Deus estabelece 3 festas anuais onde todo homem israelita deveria aparecer perante o Senhor. 3 momentos específicos no ano onde a nação inteira se reunia. A primeira era a festa dos pães asmos, uma celebração da liberdade. Durante 7 dias, eles comiam pão sem fermento, lembrando da pressa com que saíram do Egito. Era uma terapia coletiva contra a mentalidade de escravidão. Você percebe como isso era importante? Um povo que viveu 400 anos na escravidão não muda de mentalidade da noite para o dia. Eles precisavam de lembretes constantes de quem eles eram agora. Livres, escolhidos, amados por Deus. A segunda festa era a festa da colheita, também conhecida como Pentecostes. Era quando eles ofereciam as primícias da colheita. Note bem, as primícias, não as sobras. Era um reconhecimento de que tudo que eles tinham vinha de Deus. Era um antídoto contra a arrogância e o orgulho. A terceira era a festa da cega, no final do ano agrícola, uma celebração da abundância, da provisão completa de Deus durante todo o ano. Era a gratidão transformada em festa. Mas há algo revolucionário no aspecto social dessas festas. Todo homem israelita deveria aparecer perante o Senhor. Isso significava que pessoas de todas as tribos, de todas as regiões, se encontravam regularmente. Rico e pobre, jovem e velho, todos juntos. Imaginem o impacto disso. Essas viagens criavam uma rede de relacionamentos que unia as 12 tribos em uma só nação. Jerusalém se tornava 3 vezes por ano o ponto de encontro de todo o povo. Negócios eram feitos, casamentos eram arranjados, amizades eram formadas, conhecimento era compartilhado. Deus estava construindo unidade nacional através da adoração coletiva. Ele sabia que um povo dividido não conseguiria conquistar a terra prometida. E cada festa tinha um significado profético que apontava para eventos futuros na história da salvação. É fascinante como essas festas ainda são celebradas pelo judaísmo moderno, mantendo milhares de anos de continuidade. Essa é uma das tradições mais antigas da humanidade que ainda existe. E aplicando aos nossos dias, quando foi a última vez que você separou momentos específicos para a gratidão?
Não estou falando de uma oração rápida antes da comida. Estou falando de parar, celebrar, lembrar de onde você estava e onde está agora, de reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Nós vivemos numa cultura individualista, onde cada um cuida da sua vida. Mas Deus estava ensinando que há poder na celebração coletiva, na gratidão comunitária. Há algo que acontece quando o povo de Deus se reúne com um propósito comum, que não acontece quando estamos sozinhos. Mas há algo intrigante nessas instruções. Deus deu comandos específicos sobre ofertas que revelam um princípio espiritual profundo sobre como Ele recebe nossa adoração. Aqui, Deus entra em detalhes que podem parecer técnicos, mas que revelam verdades profundas sobre a natureza da adoração verdadeira. Ele diz: "Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado." O fermento, na Bíblia, sempre representa corrupção, pecado, algo que se espalha e contamina. Deus está dizendo que adoração misturada com corrupção não é adoração, é hipocrisia. Pense comigo, quantas vezes nós tentamos adorar a Deus no domingo depois de uma semana inteira vivendo de qualquer jeito? Quantas vezes cantamos sobre santidade enquanto nosso coração está cheio de amargura, orgulho, desonestidade? Depois, Deus diz: "A gordura da minha festa não ficará até pela manhã." A gordura era considerada a melhor parte do animal e deveria ser oferecida fresca, imediatamente. Não podia ficar velha, rançosa. Isso fala sobre frescor na adoração. Deus não quer nossa adoração requentada, feita por costume, sem vida. Ele quer adoração fresca, viva, que vem de um coração que está experimentando sua bondade agora, hoje. Outras religiões da época ofereciam qualquer coisa aos seus deuses. Animais doentes, sobras, coisas sem valor. Deus exigia excelência, não porque ele seja difícil de agradar, mas porque a adoração de baixa qualidade revela um coração que não entendeu quem Deus é. E aqui está o princípio profundo. Deus não precisa de nossas ofertas, mas nós precisamos do ato de oferecer. Quando oferecemos o nosso melhor a Deus, isso muda algo em nós. Quando oferecemos as sobras, isso também muda algo em nós. Como você tem oferecido seu tempo a Deus? Seu melhor tempo ou apenas quando sobra? Como você tem oferecido seus talentos? Com excelência ou de qualquer jeito? Como você tem oferecido seus recursos? As primícias ou só quando não faz falta? Evidências arqueológicas mostram que Israel realmente seguiu essas instruções específicas. Foram encontrados altares com restos de sacrifícios que seguem exatamente os padrões estabelecidos aqui, em Êxodo 23. No Novo Testamento, Paulo conecta esse princípio quando diz: "Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." A excelência na adoração não parou na cruz, ela se transformou. Mas todas essas leis e festivais eram apenas preparação, porque Deus estava prestes a fazer uma promessa tão incrível que parecia impossível de cumprir. E então chegamos ao clímax de Êxodo 23. Depois de todas essas leis sobre justiça, descanso, festas e adoração, Deus faz uma promessa que deve ter tirado o fôlego de Moisés. Ele diz: "Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado." Mas não para por aí. Deus promete algo ainda mais impressionante. "Enviarei o meu terror adiante de ti, e destruirei todo o povo aonde chegares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas." Vamos entender o contexto. Os povos que habitavam Canaã não eram tribos fracas e desorganizadas. Eram civilizações militarmente superiores, com cidades fortificadas, carros de ferro, exércitos treinados. Os israelitas nem exército tinham direito. Eram ex-escravos caminhando pelo deserto. Humanamente falando, era uma missão impossível.
Mas Deus estava dizendo que não seria uma conquista humana, seria uma intervenção celestial. Ele mesmo lutaria por Israel. E aqui aparece um detalhe misterioso. Deus fala sobre enviar vespas para expulsar os inimigos. Até hoje, os estudiosos debatem se isso era literal ou metafórico. Alguns acreditam que foram pragas literais de insetos. Outros pensam que representa o terror psicológico que Deus enviaria. O que sabemos é que essa promessa se cumpriu de forma sobrenatural. Quando Josué liderou a conquista de Canaã, aconteceram coisas que desafiam explicação natural. Muralhas caíram sem força militar, inimigos fugiram sem lutar, o sol parou no céu. Evidências arqueológicas confirmam que várias cidades cananeias foram destruídas exatamente no período que a Bíblia descreve como a época da conquista. Camadas de destruição datadas do século 13º a.C., que coincidem perfeitamente com a narrativa bíblica. Mas há um princípio eterno aqui. Deus ainda luta nossas batalhas quando caminhamos em obediência a Ele. Claro que hoje não estamos conquistando territórios físicos, mas temos batalhas espirituais que são igualmente impossíveis de vencer com força humana. Vícios que parecem impossíveis de quebrar. Relacionamentos que parecem impossíveis de restaurar. Sonhos que parecem impossíveis de realizar. Situações financeiras que parecem impossíveis de resolver. E Deus continua dizendo: eu lutarei por vocês. Mas há um detalhe nessa promessa que mudou tudo. Deus disse que não daria a vitória de uma vez, e o motivo vai te surpreender. Aqui está a revelação mais impactante de todo o Êxodo 23. Depois de prometer vitória total, Deus fala algo que inicialmente pode parecer limitação. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserta e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra. Isso é sabedoria divina pura. Deus sabia que se ele desse a vitória completa imediatamente, Israel não teria população suficiente para ocupar todo o território. A terra se tornaria deserta e animais selvagens se multiplicariam, criando um problema maior do que os inimigos humanos. Mas há um princípio muito mais profundo aqui que se aplica diretamente à nossa vida. Deus às vezes nos protege não dando tudo de uma vez. Vitórias repentinas podem ser mais perigosas que batalhas graduais. Pense em pessoas que ficam ricas de uma hora para outra e perdem tudo porque não tinham maturidade para lidar com a riqueza. Pense em pessoas que alcançam fama súbita e se destroem porque não estavam preparadas para a pressão. Deus conhece nossa capacidade. Ele sabe que crescimento súbito sem preparação adequada leva ao colapso. Por isso, muitas vezes Ele nos dá as bênçãos pouco a pouco, conforme vamos amadurecendo para recebê-las. Talvez você esteja se perguntando por que aquela promoção ainda não veio, por que aquele relacionamento ainda não se resolveu, por que aquele ministério ainda não decolou, por que aquele negócio ainda não explodiu. E se eu te disser que Deus pode estar protegendo você, e se Ele sabe que você ainda não tem estrutura emocional, espiritual ou prática para lidar com aquela bênção específica? O princípio do pouco a pouco é sobre crescimento sustentável. É sobre construir fundamentos sólidos antes de erguer estruturas altas. É sobre desenvolver caráter antes de receber responsabilidades maiores. Israel levou aproximadamente 7 anos para conquistar Canaã completamente. Não foi rápida, mas foi sólido. E quando a conquista terminou, eles estavam preparados para manter o que tinham conquistado. Na nossa jornada de fé, Deus trabalha da mesma forma. Ele vai nos dando vitórias graduais, nos preparando para vitórias maiores. Cada desafio superado nos prepara para o próximo nível. Se Êxodo 23 nos ensina alguma coisa, é que Deus é um estrategista perfeito. Ele não só sabe o destino, ele conhece o melhor caminho para chegar lá. E esse caminho sempre inclui preparação adequada. Então, quando você olha para Êxodo 23, você não está apenas vendo leis antigas, você está vendo o manual de como Deus prepara seu povo para herdar promessas. Primeiro vem a correção do caráter através da justiça, depois vem o aprendizado do descanso e da confiança, em seguida vem a gratidão e adoração verdadeira,
E só então vem a conquista gradual das promessas. Cada etapa é necessária, cada princípio é fundamental e cada vitória nos prepara para a próxima. A pergunta que fica é: em que etapa dessa jornada você está agora? Deus está trabalhando em sua justiça? Está te ensinando a descansar nele? Está desenvolvendo sua gratidão? Está purificando sua adoração? Ou está te dando vitórias graduais sobre seus gigantes? Seja qual for a etapa, lembre-se, Deus está preparando você para algo maior. Ele tem promessas específicas para a sua vida, e cada dia de preparação vale a pena, porque quando chegar a hora certa, você estará pronto para possuir tudo que Ele reservou para você. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário contando qual princípio de Êxodo 23 mais falou com você. Compartilhe com alguém que precisa entender que Deus prepara o caminho antes da bênção. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque no próximo vídeo vamos descobrir os segredos de Êxodo 24, o momento em que Moisés subiu ao monte para um encontro que mudaria tudo para sempre. Que Deus abençoe sua jornada de fé e que você tenha a paciência e a sabedoria para confiar no processo que Ele tem para sua vida. A verdade é que muitos de nós queremos pular etapas. Queremos a terra prometida sem passar pela preparação do deserto. Mas Êxodo 23 nos mostra que não é assim que Deus trabalha. Ele é meticuloso, cuidadoso, estratégico em cada detalhe. Quando Israel finalmente cruzou o Jordão e começou a conquistar Canaã, eles não eram mais os escravos desesperados que saíram do Egito. Eram uma nação preparada, com leis justas, sistema de adoração estabelecido e, principalmente, com a certeza absoluta de que Deus lutava por eles. E é isso que Deus quer fazer com você também. Te transformar de alguém que apenas sonha com promessas em alguém preparado para viver essas promessas. Te ensinar não só a conquistar, mas a manter suas conquistas. Por isso, confie no processo. Abrace cada etapa de preparação. Celebre cada pequena vitória. E lembre-se sempre, o Deus que preparou o caminho para Israel está preparando o caminho para você também. O melhor ainda está por vir, e quando chegar, você estará completamente pronto para receber.